Ela sussurrou que era a primeira vez, e o milionário prometeu ser delicado. Ninguém imaginava que aquele momento de inocência mudaria tudo entre eles. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te surpreender. A chuva caía com força sobre São Paulo naquela manhã de terça-feira, transformando as ruas em espelhos líquidos que refletiam um céu tão cinzento quanto os pensamentos de Marina. Às vezes, o destino espera pacientemente atrás de uma esquina, preparando o momento exato em que duas almas destinadas a se encontrar colidirão sem aviso prévio. Os livros que Marina carregava em seus braços, cuidadosamente selecionados para a exposição de literatura do período colonial, na Biblioteca Mário de Andrade, onde trabalhava como voluntária, voaram pelo chão molhado da Avenida Paulista quando um homem alto apareceu repentinamente à sua frente. O impacto foi breve, mas suficiente para desestabilizá-la. As páginas centenárias, agora expostas à chuva implacável, começaram a encharcar. "Meu Deus, sinto muito!" exclamou Marina, ajoelhando-se imediatamente, sem se importar que sua saia se manchasse com a água suja do pavimento. O desconhecido, que vestia um impecável terno Giorgio Armani cinza escuro, parou. Por um instante, Marina acreditou que ele seguiria seu caminho como tantos outros paulistanos apressados. Mas, contra todas as expectativas, o homem se ajoelhou ao lado dela no chão molhado, sem a menor preocupação com seu terno italiano, que devia custar mais do que ela ganhava em 3 meses. "A culpa é minha. Estava distraído", disse ele com uma voz profunda que ressoou no peito de Marina, como o eco em uma caverna. Quando finalmente levantou o olhar, Marina encontrou olhos castanhos tão profundos quanto enigmáticos, emoldurados por pequenas rugas que revelavam 4 décadas de vida intensa. Eram olhos que haviam visto muito, que escondiam histórias e segredos por trás de uma fachada de seriedade empresarial. No entanto, o que mais a impactou foi a genuína preocupação que refletiam enquanto recolhia com delicadeza um volume de Machado de Assis da poça onde havia caído. "Estes livros são primeiras edições, não é?" perguntou ele, examinando com conhecimento o volume danificado. Marina assentiu, surpresa com sua observação certeira. Não era comum que alguém reconhecesse à primeira vista o valor daqueles exemplares. "Trabalho na Biblioteca Mário de Andrade. Estava levando-os para uma exposição", explicou ela, sentindo como a água escorria por seu cabelo até suas bochechas, misturando-se com lágrimas frustradas que não conseguia conter. "Minha supervisora vai me matar." O desconhecido tirou um lenço de seda do bolso interno de seu paletó e, com um gesto que desarmou Marina por completo, secou suavemente uma lágrima que deslizava por sua face. "Me chamo Ricardo Mendonça", apresentou-se ele, segurando os livros encharcados contra seu peito, protegendo-os da chuva com seu próprio corpo. "E conheço a diretora de restauração da biblioteca. Podemos resolver isso." Sob o aguaceiro que parecia querer lavar o passado de São Paulo, nenhum dos dois podia imaginar que aquele encontro fortuito, aquele choque de corpos e livros antigos na Avenida Paulista, seria o primeiro capítulo de uma história que transformaria suas vidas para sempre. O apartamento de Marina, na Vila Madalena, cheirava perpetuamente a jasmim e bolo caseiro, um aroma que a transportava invariavelmente à sua infância junto à avó, Dona Carminha. Naquela tarde, depois do incidente sob a chuva, Marina entrou encharcada em seu pequeno lar, deixando um rastro de gotas que marcavam seu caminho até o diminuto banheiro onde pendurou seu casaco molhado. As paredes do apartamento estavam repletas de livros velhos e fotografias em preto e branco, testemunhas silenciosas de uma vida simples, mas rica em amor. Da janela podia-se ver o movimento constante do bairro boêmio, com suas galerias de arte e seus bares de petiscos tradicionais convivendo em perfeita harmonia. Era um mundo distante dos arranha-céus corporativos e das mansões dos jardins, onde, como descobrira, morava Ricardo Mendonça. "Marina, o que aconteceu?" "Você está ensopada?" perguntou Dona Carminha da sua cadeira de balanço, onde bordava com suas mãos enrugadas, mas precisas uma toalha de renda que venderia no domingo na feira da Benedito Calixto. "Tive um acidente com os livros da exposição, vó",
respondeu Marina, torcendo sua longa melena castanha para espremer a água. Mas um senhor me ajudou e ligou diretamente para a restauradora-chefe. Não vou ser demitida, graças a Deus. A idosa levantou os olhos do seu bordado e estudou sua neta com olhos penetrantes que viam além das palavras. Um senhor? Indagou com a sabedoria que só outorgam 8 décadas de vida. Você está com uma luz diferente nos olhos, menina. Marina corou intensamente. Como sua avó podia ler seus pensamentos com tanta facilidade? Era verdade que não conseguia tirar da mente aqueles olhos castanhos, aquelas mãos fortes, mas delicadas, que haviam recolhido os livros com tanto cuidado. É só um homem que me ajudou, vó. Um empresário importante, pelo que parece. Se chama Ricardo Mendonça. Ricardo Mendonça. A idosa deixou cair seu bordado sobre o colo. O dono da Mendonça Tecnologia? Aparece em todos os jornais de economia. Marina ficou paralisada. Aquele homem de terno encharcado era o magnata da tecnologia de quem todos falavam? Impossível. E, no entanto, lembrou-se de seu porte distinto, da segurança em sua voz, da maneira como a secretária da biblioteca havia empalidecido quando ele se identificou pelo telefone. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, um jovem mensageiro entregou-lhe um pacote embrulhado em papel marrom elegante. Dentro, encontrou os livros que havia deixado cair, perfeitamente restaurados, junto a um bilhete escrito à mão com uma caligrafia elegante e firme. Os livros antigos, como as pessoas valiosas, merecem uma segunda chance. Seria uma honra convidá-la para jantar para falar de literatura. Ricardo. Em anexo vinha um cartão com seu número pessoal. Não era o cartão corporativo que entregava a sócios e executivos, mas um simples, apenas com seu nome e um número. Marina o segurou entre seus dedos trêmulos, sentindo o peso de uma decisão que intuía poderia mudar o curso de sua existência. Vó, o que faço? Sussurrou, mostrando-lhe o bilhete. Ele deve ter mais de 40 anos, e eu apenas 21. Dona Carminha observou o bilhete e depois sua neta com uma mistura de preocupação e curiosidade. A idade é apenas um número, Marina, disse finalmente. Mas o caráter é o destino. Descubra quem ele realmente é antes de entregar seu coração. O restaurante Figueira Rubaiyat, um dos mais tradicionais de São Paulo, brilhava naquela noite com a luz tênue de candelabros que pareciam ter iluminado comensais desde o século passado. Ricardo esperava em uma mesa reservada, vestido com um terno azul marinho que ressaltava sua figura imponente. Quando Marina entrou vestindo o único vestido que possuía, um modelo simples azul que sua avó havia costurado para seu 21º aniversário, sentiu que todos os olhares se fixavam nela, avaliando-a, julgando-a. Você está linda, disse Ricardo, levantando-se para retirar cavalheirescamente sua cadeira. Marina corou intensamente. Havia passado horas debatendo se deveria ou não comparecer àquele encontro, sentindo que entrava em um mundo para o qual não estava preparada. Aos seus 21 anos, criada na humildade da Vila Madalena por uma avó que lhe havia ensinado o valor do trabalho honesto e da dignidade, sentia-se como uma impostora naquele ambiente de luxo. Este lugar é... Marina buscou a palavra adequada enquanto observava os talheres de prata e as taças de cristal que refletiam a luz como diamantes. Impressionante. Ricardo a observou com atenção, captando imediatamente seu desconforto. Algo na simplicidade de Marina, em sua forma de maravilhar-se diante de coisas que ele dava por certas, tocou uma fibra esquecida dentro dele. Quer que a gente saia daqui? Perguntou com um sorriso cúmplice. Marina o olhou surpresa. Abandonar o restaurante mais exclusivo de São Paulo, onde certamente havia reservado com semanas de antecedência. Mas sua reserva... Prefiro 1000 vezes uma conversa autêntica com você do que um jantar protocolar em um lugar onde você não se sente confortável, respondeu ele com uma simplicidade que contradizia completamente a imagem do implacável empresário que os jornais pintavam. Uma hora depois, estavam sentados em um banco do Parque Ibirapuera, comendo pastéis de uma barraca próxima, enquanto as estrelas brilhavam em um céu surpreendentemente limpo para uma noite paulistana. A diferença de idade parecia dissolver-se entre risadas e confissões.
Ricardo lhe contou sobre sua paixão pela literatura brasileira clássica, um hobby que mantinha em segredo em seu mundo de conselhos diretivos e fusões empresariais. Marina lhe falou de seu sonho de escrever histórias que tocassem o coração das pessoas, de como trabalhava em 3 empregos diferentes para poder terminar seu curso de letras na USP. Por que escolheu literatura? Perguntou Ricardo, limpando com um guardanapo o óleo que manchava o canto dos lábios de Marina, um gesto íntimo que fez com que o coração dela se acelerasse. Porque as palavras podem mudar o mundo, respondeu ela com uma convicção que iluminou seu rosto. Um livro pode transformar uma vida, pode salvar alguém do desespero, pode criar pontes entre almas que nunca teriam se encontrado de outra maneira. Ricardo a contemplou em silêncio. Havia conhecido mulheres sofisticadas, preparadas, ambiciosas, mas nenhuma com a paixão pura e sincera que emanava de Marina quando falava de literatura. Nesse momento, enquanto observava como seus olhos brilhavam sob as luzes do Ibirapuera, soube que sua vida, que havia construído meticulosamente como quem ergue um arranha-céu, estava prestes a balançar. As flores começaram a aparecer na mesa de Marina na biblioteca Mário de Andrade. Nunca rosas vermelhas ostentosas, mas ramalhetes cuidadosamente selecionados de margaridas brancas e girassóis, como se Ricardo tivesse intuído que ela preferia a simplicidade à opulência. Junto a elas, sempre havia um bilhete escrito à mão, algo que impressionava profundamente Marina, numa era onde as mensagens digitais haviam substituído o papel e a tinta. Pensei em você ao ver estas flores. Gostaria de conhecer melhor a pessoa que trata os livros antigos com tanto carinho. Aquelas palavras, escritas com uma caligrafia firme mas elegante, faziam com que o coração de Marina desse um salto a cada manhã. No entanto, as dúvidas cresciam em seu interior como sombras ao entardecer, alongando-se a cada dia que passava. Homens de 40 anos não se apaixonam por meninas de 21 por amor, repetia sua avó enquanto passava o ferro sobre as camisas alheias que engomava para ganhar um dinheiro extra, o vapor subindo em espirais que pareciam transportar seus temores. Tenha cuidado, minha filha. O mundo está cheio de lobos vestidos de cordeiro. As advertências de Dona Carminha misturavam-se com os sussurros das colegas da biblioteca, que alternavam entre a inveja e a preocupação genuína. É Ricardo Mendonça, o milionário, murmuravam algumas. Tem idade para ser seu pai, apontavam outras. Naquela tarde, enquanto catalogava manuscritos na solidão da seção de obras raras, Marina sentiu uma presença às suas costas. Ao virar-se, encontrou Isabel Vasconcelos, a chefe do departamento de manuscritos, uma mulher elegante de uns 40 anos, com um porte aristocrático e um olhar que parecia atravessar as pessoas. Então é você, disse Isabel, examinando-a de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. A nova conquista de Ricardo Mendonça. Marina sentiu que o sangue abandonava seu rosto. A forma como Isabel havia pronunciado aquelas palavras, como quem enuncia um diagnóstico terminal, a deixou gelada. Não sei a que se refere, respondeu Marina, tentando manter a compostura. Isabel soltou uma risada breve e cortante, como o fio de uma faca. Querida, Ricardo e eu tivemos um relacionamento durante 3 anos. Terminou há 6 meses, exatamente quando ele completou 43 anos, explicou com um tom condescendente. Agora entendo por que ele me deixou. Está passando por sua crise de meia-idade. E você é sua, como dizem? Ah, sim, sua garota troféu. As palavras de Isabel cravaram-se em Marina como dardos envenenados. Era isso o que ela representava para Ricardo? Um capricho temporário, uma distração juvenil para um homem em crise? Você não me conhece, conseguiu articular Marina, embora sua voz tremesse. E parece que também não conhece realmente o Ricardo. Isabel aproximou-se tanto que Marina pôde sentir seu perfume caro, uma fragrância sofisticada que contrastava com o aroma de jasmim que ela costumava usar. 21 anos. Nunca imaginei que ele buscaria algo tão jovem, murmurou Isabel com seu marcado sotaque carioca. Mas vou te dar um conselho. Aproveite enquanto durar. Quando ele se cansar, voltará para alguém do seu nível. Eles sempre fazem isso. Quando Isabel se foi, deixando atrás de si uma esteira de perfume caro e palavras cruéis,
Marina permaneceu imóvel entre as estantes carregadas de história. Pela primeira vez, desde que conheceu Ricardo, a dúvida se instalou em seu coração como uma semente venenosa. Naquela noite, quando ele a chamou para convidá-la para um concerto de música clássica na Sala São Paulo, Marina inventou uma desculpa. Precisava de tempo para pensar, para avaliar se o que estava nascendo entre eles era real ou simplesmente o capricho de um homem poderoso buscando rejuvenescer com a companhia de alguém que poderia ser sua filha. Os candelabros de cristal do Hotel Unique brilhavam como constelações próximas, refletindo-se em taças de champanhe e joias que custavam mais que o apartamento inteiro de Marina na Vila Madalena. Depois de 2 semanas evitando Ricardo, finalmente havia concordado em acompanhá-lo ao baile anual de beneficência da Mendonça Tecnologia, uma gala onde se reunia o mais seleto da sociedade paulistana. Com seu vestido azul, o mesmo que havia usado em seu primeiro jantar, o único que possuía para ocasiões especiais, Marina sentia-se como um passarinho do campo entre pavões. As mulheres ao seu redor exibiam trajes de alta costura e joias espetaculares. Os homens smokings impecáveis e sorrisos estudados. "Você está tremendo", sussurrou Ricardo, colocando suavemente sua mão na parte baixa das costas de Marina, um gesto protetor que a reconfortou. "Não me encaixo aqui", confessou ela, observando como várias mulheres a olhavam com desdém pouco disfarçado. "Ouço os sussurros, Ricardo. A menina, assim me chamam." Os olhos de Ricardo endureceram por um instante, revelando o implacável empresário que se escondia sob o homem gentil que ela conhecia. "Nenhuma dessas pessoas", disse, indicando com um gesto discreto os convidados que os rodeavam, "leu nem a metade dos livros que você, nem possui uma fração da sua autenticidade. Elas levam horas construindo uma fachada que você não precisa." Marina olhou para ele com surpresa. Realmente havia assim, com tanta admiração? O evento transcorria com uma tensão velada. Ricardo a apresentava a sócios e amigos com evidente orgulho, mas Marina captava os olhares de soslaio, os comentários sussurrados atrás de leques e taças de champanhe. Foi então que Isabel apareceu, radiante em um vestido vermelho que parecia desenhado para eclipsar todas as mulheres do salão. Aproximou-se deles com a segurança de quem pisa em terreno conhecido. "Ricardo, que alegria vê-lo", cumprimentou com um beijo que roçou perigosamente o canto dos lábios do empresário. "E vejo que trouxe sua assistente." Marina sentiu que o chão se movia sob seus pés. A forma como Isabel havia pronunciado assistente deixava claro o que realmente insinuava. "Isabel", respondeu Ricardo com frieza, "apresento-lhe Marina Santos, minha namorada." O silêncio que seguiu aquela declaração pareceu congelar o tempo. Era a primeira vez que Ricardo a definia assim publicamente, marcando um território que Isabel claramente ainda considerava seu. "Interessante escolha", respondeu Isabel, dirigindo-se exclusivamente a Ricardo como se Marina fosse invisível. "Embora não possa evitar perguntar-me o que um homem como você vê em uma bibliotecária. A diferença de idade é chamativa." Antes que Ricardo pudesse responder, Marina deu um passo à frente. Toda sua vida havia permitido que outros a menosprezassem, que assumissem sua inferioridade por sua juventude ou sua origem humilde. Mas naquela noite, algo mudou dentro dela. "A idade é apenas um número, Isabel", disse com uma voz clara que surpreendeu até mesmo Ricardo. "O que realmente importa é a capacidade de ver além das aparências e conectar-se com a alma de outra pessoa. Algo que temo requer uma sensibilidade que nem todos possuem." Isabel empalideceu visivelmente. Claramente não esperava que aquela menina tivesse a eloquência ou a coragem para enfrentá-la. "Você se surpreenderia com a rapidez com que o tempo passa, querida", respondeu Isabel, recuperando a compostura. "E a rapidez com que os homens mudam seus gostos." Quando Isabel se afastou, Marina virou-se para Ricardo, que a olhava com uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que fez seu coração acelerar. "Sinto muito", murmurou ela. "Eu não devia..." Ricardo tomou seu rosto entre suas mãos, um gesto íntimo que fez com que todos os presentes os observassem. "Você é extraordinária, Marina Santos",
disse com uma intensidade que apagou todas as inseguranças dela. E acabei de me apaixonar um pouco mais por você. Nesse momento, enquanto a orquestra começava a tocar uma valsa de Strauss, Marina compreendeu que havia chegado a uma encruzilhada. Podia continuar duvidando, permitindo que os comentários maliciosos e a diferença de idade envenenassem o que sentia, ou podia dar um salto de fé e entregar-se ao que estava nascendo entre eles, fosse o que fosse. Quando Ricardo estendeu sua mão convidando-a para dançar, Marina tomou uma decisão. Colocou sua pequena mão na dele e deixou-se conduzir ao centro da pista, onde as luzes dos candelabros pareciam abençoar aquela união improvável entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis. O escritório de Ricardo no edifício Itaú, localizado no 40º andar, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Dali, a cidade parecia um organismo vivo, com artérias de tráfego e pulmões de parques verdes. No entanto, naquela tarde de outubro, 3 meses após o baile no Unique, Ricardo mal notava o espetáculo visual que se desdobrava atrás das janelas. Seu rosto, normalmente sereno e seguro, mostrava sinais inequívocos de esgotamento. Estava há dias praticamente sem dormir, encadeando videoconferências com investidores de todo o mundo. A crise financeira que havia começado como um rumor nos mercados asiáticos havia se transformado em um tsunami que ameaçava arrasar seu império, construído durante mais de 2 décadas de trabalho implacável. Os investidores estão retirando seu apoio, Sr. Mendonça, informou Jairo, seu diretor financeiro, com voz grave. As ações caíram 30% esta manhã. Se isso continuar... Não precisava terminar a frase. Ricardo conhecia perfeitamente as implicações. Tudo o que havia construído, o legado que havia forjado do zero, poderia desmoronar em questão de semanas. O som da porta, ao abrir-se, interrompeu seus pensamentos sombrios. Marina entrou com passos suaves, trazendo uma bandeja com café recém-feito. Não trabalhava para ele. Havia rejeitado categoricamente sua oferta de um cargo na empresa, determinada a trilhar seu próprio caminho, mas havia insistido em acompanhá-lo durante aqueles dias difíceis. Você deveria descansar, disse ela, colocando a xícara à sua frente e roçando suavemente seus ombros tensos. Faz quase 72 horas que você não dorme. Ricardo pegou sua mão e a beijou com ternura. Nesses meses, seu relacionamento havia se aprofundado, transformando-se em algo que nenhum dos dois havia previsto. A diferença de idade, que no início parecia um abismo intransponível, agora mal se notava. Era como se suas almas tivessem reconhecido algo familiar na outra, um reconhecimento que transcendia os anos vividos. Não posso descansar, Marina, respondeu, esfregando os olhos avermelhados. Se eu falhar agora, se permitir que a empresa afunde, centenas de famílias perderão seu sustento. Não é só por mim. Marina observou as dezenas de documentos espalhados sobre a escrivaninha de Mogno. Gráficos que mostravam quedas vertiginosas, relatórios cheios de termos financeiros que ela mal compreendia. No entanto, algo chamou sua atenção. Uma apresentação corporativa que Ricardo preparava para um grupo de investidores chineses. Ela a leu rapidamente e seu senho se franziu. Ricardo, isso é... Buscou a palavra adequada. Técnico demais. Parece escrito por um robô, não por um ser humano. Ele a olhou com surpresa. Em meio àquele tsunami financeiro, Marina se preocupava com o estilo de uma apresentação. É uma apresentação técnica para investidores, Marina, explicou com paciência. Não é literatura, mas deveria ser, respondeu ela com uma convicção que o deixou momentaneamente sem palavras. Esses investidores estão assustados, assim como você. Não precisam de mais gráficos e projeções. Precisam se conectar com a visão humana por trás dos números, com a alma da Mendonça Tecnologia. Ricardo a observou com curiosidade. Aos seus 21 anos, Marina possuía uma intuição que muitos de seus assessores, com décadas de experiência, pareciam ter perdido. O que você sugere? Marina sentou-se diante do computador e começou a reescrever a introdução da apresentação. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto transformava parágrafos áridos em uma narrativa poderosa sobre a missão da empresa,
sobre como cada produto criado pela Mendonça Tecnologia buscava melhorar vidas reais, não apenas gerar lucros. As pessoas não investem em empresas, explicou enquanto escrevia. Investem em histórias nas quais querem acreditar, em futuros que desejam ajudar a construir. Quando terminou, Ricardo leu o texto com crescente admiração. O que havia sido uma apresentação tecnicamente perfeita, mas emocionalmente vazia, havia se transformado em um documento que transmitia paixão, visão e, sobretudo, humanidade. Isso é extraordinário, murmurou, olhando-a com novos olhos. Você tem um dom para as palavras que vai além da literatura. 3 dias depois, os investidores chineses não só mantiveram seu apoio, como aumentaram sua participação. A apresentação, transformada pelo toque de Marina, havia conectado com eles em um nível que as projeções financeiras jamais teriam alcançado. Naquela noite, enquanto São Paulo se rendia ao sono sob um manto de estrelas, Ricardo e Marina celebravam no terraço da cobertura dele nos jardins, com a cidade estendendo-se diante deles como uma tapeçaria de luzes e promessas. O champanhe francês brilhava em taças de cristal fino, mas Ricardo mal o provava. Observava Marina com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo, algo que o assustava e emocionava em partes iguais. Você me salvou, disse finalmente. Não só a mim, mas a centenas de famílias que dependem da empresa. Marina negou suavemente com a cabeça, seu perfil recortado contra as luzes da cidade. Não te salvei, Ricardo. Só te lembrei quem você realmente é por trás dos ternos caros e dos escritórios luxuosos. Ele se aproximou e tomou seu rosto entre suas mãos, um gesto que se havia tornado tão familiar quanto necessário. Eu te amo, Marina Santos, declarou com uma voz que revelava a vulnerabilidade do homem por trás do magnata. E me aterroriza. Me aterroriza porque você tem 21 anos e toda uma vida pela frente, enquanto eu... Marina colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o suavemente. A vida não se mede em anos, Ricardo, mas em momentos de verdade. E com você experimentei mais verdade em alguns meses do que em toda a minha existência anterior. Sob o céu estrelado de São Paulo, 2 almas separadas por 22 anos, mas unidas por algo muito mais poderoso que o tempo, selaram uma promessa silenciosa que nenhuma tempestade financeira poderia romper. O sucesso inesperado de Marina chegou como a primavera a São Paulo, de forma repentina e transformando tudo em seu caminho. O que começou como um favor para ajudar Ricardo com aquela apresentação crucial, transformou-se na descoberta de um talento que nem ela mesma sabia que possuía. A capacidade de humanizar empresas através das palavras, de construir pontes entre corporações frias e pessoas reais. 5 meses depois daquele primeiro encontro sob a chuva, Marina havia estabelecido uma pequena mas próspera consultoria de comunicação emocional, trabalhando principalmente com startups que buscavam conectar-se com seus clientes em um nível mais profundo. Pela primeira vez em sua vida, não precisava de 3 empregos para sobreviver. Pela primeira vez, seu talento era reconhecido e valorizado. Ricardo observava sua evolução com uma mistura de orgulho e temor. Orgulho por vê-la florescer, por ser testemunha de como sua confiança crescia dia a dia. Temor porque, enquanto ela ascendia, a distância entre ambos parecia estreitar-se perigosamente. Já não era a jovem insegura que precisava de sua proteção. Estava se transformando em uma mulher que podia sustentar-se por si mesma. Naquela tarde de março, enquanto a chuva golpeava suavemente as janelas do apartamento de Ricardo nos jardins, ambos compartilhavam um silêncio carregado de significado. Marina revisava e-mails em seu laptop, respondendo a solicitações de empresas interessadas em seus serviços, enquanto Ricardo observava a cidade encharcada da janela, imerso em pensamentos que não compartilhava. Seu telefone não parou de tocar, comentou ele tentando fazer sua voz soar casual. Parece que todo mundo quer trabalhar com Marina Santos. Ela levantou os olhos e o olhou com atenção. Depois de meses juntos, havia aprendido a ler nas entrelinhas, a detectar as emoções que Ricardo tentava ocultar atrás de sua fachada de controle. Te incomoda?
Perguntou diretamente, fechando o laptop. Te incomoda que eu já não seja a garota insegura que você conheceu na biblioteca Mário de Andrade? Ricardo virou-se, surpreso com a franqueza da pergunta. Seus olhos, esses olhos castanhos que a haviam cativado desde o primeiro dia, pareciam agora vulneráveis, quase assustados. Não me incomoda, me aterroriza, confessou finalmente aproximando-se dela. Me aterroriza que um dia você acorde e perceba que já não precisa de mim, que pode ter qualquer homem da sua idade, sem o peso do meu passado, sem as rugas que aparecem cada manhã no meu espelho. Marina levantou-se e caminhou até ele, detendo seu rosto entre suas mãos pequenas mas firmes, em um gesto que invertia suas posições habituais. Você acha que estou com você porque preciso de você? Perguntou com uma intensidade que o desarmou. Estou com você porque te escolho, Ricardo, cada dia, com suas rugas, com seu passado, com seus medos. Escolho você completo. Lá fora, a chuva aumentou, golpeando os vidros como se quisesse enfatizar cada palavra. Ricardo tomou as mãos de Marina entre as suas e as beijou com devoção. Há algo que preciso confessar, disse com voz grave. Algo sobre mim que ocultei durante anos. O coração de Marina deu um salto. Uma esposa secreta? Filhos que nunca havia mencionado. Minha história, a que todo mundo conhece, continuou Ricardo afastando-se ligeiramente, é uma mentira cuidadosamente construída. Não venho de uma família aristocrática paulistana. Não estudei em colégios de elite. Afastou-se até a janela como se precisasse de distância para continuar. Nasci em Heliópolis, em um barraco de madeira. Meu pai era pedreiro e minha mãe faxineira. Deixei os estudos aos 16 para trabalhar e ajudar em casa. Sua voz tremia ligeiramente. Tudo o que tenho construí do zero, trabalhando 18 horas por dia, às vezes sem comer para poder pagar cursos noturnos. Marina o escutava em silêncio, sentindo como cada palavra reescrevia a imagem que tinha dele. Quando comecei a ter sucesso, me aconselharam a inventar uma origem diferente, continuou. Ninguém confia seus milhões a um moleque de Heliópolis, me disseram. E acreditei neles. Construí esta fachada de aristocracia e privilégio porque pensei que era a única forma de ser aceito em certos círculos, de fazer minha empresa crescer. A chuva golpeava agora com fúria, como se o céu compartilhasse a turbulência emocional que se desenvolvia naquele apartamento. Por que está me contando isso agora? Perguntou Marina, sua voz apenas audível sobre o rugido da tempestade. Ricardo aproximou-se novamente dela, com uma vulnerabilidade em seu olhar que nunca antes havia mostrado. Porque te amo, Marina. Te amo de uma forma que me assusta por sua intensidade. E não posso pedir que compartilhe sua vida com alguém que vive em uma mentira. Ajoelhou-se diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, um anel com um solitário discreto, mas bonito, brilhava com luz própria. Te quero sem máscaras nem pretensões, disse, sua voz quebrada pela emoção. E se você me aceitar, passarei o resto dos meus dias tentando ser digno de você. Marina observou o anel, observou o homem ajoelhado à sua frente e sentiu que algo se rompia em seu interior. Não era seu coração. Era o muro de inseguranças que havia construído desde que o conheceu. O temor constante de não ser suficiente para alguém como ele. Preciso de tempo, Ricardo, murmurou, dando um passo atrás. O que você me confessou muda tudo. Sem acrescentar mais, pegou seu casaco e saiu do apartamento, deixando-se engolir pela tempestade que açoitava São Paulo, tão similar à que agora rugia em seu interior. Os dias seguintes à confissão de Ricardo transformaram-se em um abismo de silêncio. Marina não respondia às suas ligações, não respondia às suas mensagens, havia se tornado um fantasma em sua vida. A primavera avançava sobre São Paulo, cobrindo o Ibirapuera de flores e o coração de Ricardo de incerteza. Em seu pequeno apartamento na Vila Madalena, Marina tentava colocar ordem no caos de seus pensamentos. A mentira de Ricardo sobre suas origens a havia golpeado com uma força inesperada, não tanto pelo conteúdo, que na verdade a aproximava mais dele, ao descobrir que compartilhavam uma origem humilde, mas pelo que significava. Ele não havia confiado nela o suficiente para mostrar-se vulnerável desde o princípio. O amor sem confiança é como um livro com páginas em branco, menina.
disse-lhe Dona Carminha uma tarde, enquanto bordava junto à janela. Bonito por fora, mas vazio onde importa. A avó, cuja saúde havia começado a deteriorar-se nas últimas semanas, observava sua neta, com a sabedoria acumulada de 8 décadas. Mas todos temos segredos, vó, respondeu Marina, sentada no chão, rodeada de livros antigos que costumava usar como refúgio. Todos ocultamos partes de nós mesmos. A idosa deixou seu bordado e olhou diretamente para Marina. Há uma diferença entre privacidade e engano, meu amor, explicou com suavidade. A privacidade é um direito, o engano é uma barreira. Você tem certeza de que sabe distingui-los? Naquela noite, enquanto São Paulo mergulhava no sono, Marina permaneceu acordada, refletindo sobre as palavras de sua avó. Estava sendo justa com Ricardo? Não havia compreendido, na verdade, o enorme ato de coragem que significava para ele revelar-lhe sua verdadeira origem, arriscando perder tudo, sua imagem, sua reputação e, sobretudo, ela. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Abriu seu laptop e começou a escrever uma carta. Não um e-mail frio e impessoal, mas uma verdadeira carta que expressasse tudo o que fervia em seu interior. Escreveu sobre seus medos, sobre como a diferença de idade às vezes a aterrorizava, não pelos anos em si, mas pela experiência de vida que os separava. Confessou que às vezes sentia que não era suficiente para ele, que temia que um dia ele despertasse e se desse conta de que havia desperdiçado seu tempo com uma garota jovem demais e inexperiente. A carta transformou-se em um rio de confissões que fluiu durante horas. Quando finalmente terminou, o sol paulistano já estava alto no céu. Imprimiu-a, dobrou-a cuidadosamente e guardou-a em um envelope. Era o momento de enfrentar a verdade, qualquer que fosse. No entanto, o destino tinha outros planos. Ao retornar da gráfica, encontrou sua vizinha esperando-a na porta com expressão preocupada. Sua avó, Marina, disse a mulher com urgência. Desmaiou enquanto estendia a roupa. A ambulância acabou de levá-la para o Hospital das Clínicas. O mundo de Marina parou. A carta para Ricardo ficou esquecida em sua bolsa enquanto corria para o hospital, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Nesse momento, nada mais importava. Nem o pedido de casamento, nem a mentira sobre suas origens, nem a distância de 22 anos que os separava. Apenas sua avó, a mulher que a havia criado com amor infinito quando seus pais faleceram naquele acidente que mal recordava. As horas na sala de espera do hospital foram um purgatório de incerteza. Os médicos falavam de episódio cardíaco, idade avançada, prognóstico reservado. Palavras que deslizavam sobre Marina sem realmente penetrar em sua consciência, bloqueada pelo medo de perder a única família que lhe restava. Foi perto da meia-noite quando sentiu uma presença ao seu lado. Ao levantar o olhar, seus olhos inchados de tanto chorar encontraram-se com os de Ricardo. Não havia reprovação em seu olhar, apenas preocupação genuína. Como soube, começou ela. Dona Remédios, sua vizinha, me ligou, explicou ele, sentando-se ao seu lado e tomando sua mão entre as suas. Contou-me sobre sua avó, e vim o mais rápido que pude. Marina observou suas mãos unidas. As dele, grandes e marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro que havia ocultado atrás de uma fachada de privilégio. As dela, pequenas e ainda jovens, mas igualmente marcadas por sacrifícios e esforços. Sinto muito, sussurrou, as lágrimas voltando a brotar. Sinto ter desaparecido assim sem te dar uma resposta. Ricardo secou com delicadeza as lágrimas que corriam por suas bochechas. Não há nada para perdoar, Marina, respondeu com uma ternura que desfez o nó em sua garganta. O que importa agora é sua avó. Estou aqui para o que precisar. Nesse momento, um médico aproximou-se deles. Sua expressão era séria, mas não trágica, o que permitiu a Marina respirar pela primeira vez em horas. Senhorita Santos, sua avó está estável, informou. Sofreu um infarto leve, mas devido à sua idade necessitará de cuidados especiais. A situação é delicada, embora não crítica neste momento. Enquanto o médico explicava os tratamentos e cuidados que Dona Carminha necessitaria, Marina sentiu o peso de uma nova realidade caindo sobre seus ombros.
Os medicamentos, as visitas de enfermeiras especializadas, a possibilidade de adaptar o apartamento para facilitar a mobilidade de sua avó. Tudo implicaria gastos que superavam em muito suas possibilidades econômicas, mesmo com seu recém-encontrado sucesso profissional. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo apertou suavemente sua mão. Não se preocupe com o dinheiro, disse em voz baixa. Cuidarei de tudo. Marina retirou sua mão com brusquidão, uma centelha de orgulho iluminando seus olhos cansados. Não quero que me salve, Ricardo, disse com firmeza, lembrando-se repentinamente da carta que havia escrito naquela manhã. Quero que me ame como sou, não como um projeto de resgate. Já há quem diga que sou jovem demais para você. Não quero dar-lhes razões para dizer que também sou sustentada. A determinação em sua voz surpreendeu Ricardo, que a olhou com renovado respeito. Então me deixe amá-la como você é, respondeu simplesmente. Me deixe estar ao seu lado enquanto você encontra seu próprio caminho, não como salvador, mas como companheiro. Na asséptica sala de espera de um hospital paulistano, sob a luz artificial que parecia congelar o tempo, duas pessoas separadas por 22 anos, mas unidas por um entendimento cada vez mais profundo, alcançaram uma nova fase em seu relacionamento, não baseada em fantasias românticas ou resgates heróicos, mas na aceitação mútua de suas vulnerabilidades e fortalezas. O pedido de casamento ficou suspenso no limbo, nem aceito, nem rejeitado. Havia assuntos mais urgentes a tratar e verdades mais profundas a descobrir entre eles. A recuperação de Dona Carminha avançava com a lentidão própria de seus 80 anos, mas avançava. 2 semanas depois do infarto, a idosa havia voltado a seu apartamento na Vila Madalena, agora adaptado para facilitar sua mobilidade. Ricardo havia insistido em pagar as reformas e desta vez Marina, deixando de lado seu orgulho, havia aceitado. Não é caridade, ele havia dito. É amor por extensão. Amo-a porque ela é parte de você. Aquelas palavras haviam derretido as últimas resistências de Marina, que começava a compreender que aceitar ajuda não significava necessariamente perder independência. No entanto, enquanto a saúde de Dona Carminha melhorava, o relacionamento entre Marina e Ricardo entrava em uma fase de incerteza. O pedido de casamento continuava no ar, mencionado ocasionalmente em conversas noturnas, mas nunca retomado formalmente. A confissão de Ricardo sobre suas origens humildes havia criado um novo nível de intimidade entre eles, mas também havia aberto a porta para perguntas incômodas. Que outros segredos guardava? Que outras partes de si mesmo havia ocultado sob camadas de aparências? Naquela tarde de maio, enquanto São Paulo florescia sob um sol primaveril, Marina trabalhava em seu pequeno escritório improvisado em um canto da sala. Seu negócio de consultoria emocional para empresas crescia de forma constante, permitindo-lhe contribuir significativamente com as despesas médicas de sua avó. O orgulho que sentia por suas conquistas era comparável apenas ao temor que experimentava diante de cada novo cliente importante. E se descobrissem que era apenas uma garota de 21 anos fingindo ser consultora? E se tudo fosse uma casualidade, um golpe de sorte que logo se desvaneceria? O som de seu telefone interrompeu seus pensamentos. Era Jairo, o diretor financeiro de Ricardo. Marina, sua voz soava tensa, quase alarmada. Falou com Ricardo hoje? Não desde esta manhã, respondeu ela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O que aconteceu? Houve... Jairo parecia buscar as palavras adequadas. Um incidente na reunião da diretoria. A proposta de Ricardo para humanizar a empresa, o projeto que vocês desenvolveram juntos, foi rejeitada. Os acionistas consideram que é arriscado demais no clima econômico atual. Marina sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Aquele projeto era a culminação de meses de trabalho, a materialização de sua visão conjunta, transformar a Mendonça Tecnologia de uma corporação fria em uma empresa com alma, que priorizasse o impacto humano sobre os benefícios econômicos de curto prazo. Onde está Ricardo agora? Perguntou, temendo a resposta. Esse é o problema. A voz de Jairo tornou-se ainda mais preocupada. Saiu da reunião há 3 horas, sem dizer uma palavra.
Não responde a ligações nem mensagens. Nunca o vi assim, Marina. O pânico apoderou-se dela. Nos meses em que estavam juntos, havia aprendido que Ricardo, sob sua aparência de controle e serenidade, ocultava uma natureza apaixonada e, às vezes, impulsiva. A mesma paixão que o havia levado a construir um império do zero podia, em seus momentos obscuros, conduzi-lo a abismos de desespero. Marina percorreu todos os lugares habituais, seu apartamento nos Jardins, seu escritório no edifício Itaú, até mesmo o pequeno restaurante italiano em Pinheiros, onde costumavam jantar às sextas-feiras. Nada. Ricardo parecia ter se desvanecido. Foi só quando o céu de São Paulo começava a tingir-se com os tons dourados do entardecer que um pensamento iluminou sua mente como um relâmpago. Existia um lugar, um local que Ricardo lhe havia mencionado uma vez, em um momento de intimidade especial. Um banco específico no Parque do Povo, em frente ao campo de futebol, onde sua mãe costumava levá-lo quando criança, antes que a doença a arrebatasse. O lugar onde, segundo lhe contara, ia quando precisava lembrar quem realmente era. Encontrou-o ali, sentado sozinho, contemplando o entardecer com o olhar perdido. Apesar do terno de R$3.000, naquele momento parecia simplesmente um homem derrotado, com os ombros caídos sob o peso de expectativas não cumpridas e sonhos ameaçados. Decepcionei a todos, disse Ricardo quando ela se sentou ao seu lado, sem necessidade de perguntar como o havia encontrado. Aos acionistas, à equipe, a você. Marina tomou sua mão entre as suas, notando como estava fria apesar do calor primaveril. Sabe o que vejo quando olho para você? Perguntou ela, obrigando-o suavemente a enfrentar seu olhar. Vejo o menino de Heliópolis, que se transformou em um homem extraordinário, não pelos milhões em sua conta bancária, mas por sua capacidade de sonhar um mundo melhor. Ricardo tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Os sonhos não são cotados na bolsa, Marina, respondeu com amargura. A diretoria quer resultados, não ideais. Talvez Isabel tivesse razão quando disse que eu estava me tornando fraco, que estava perdendo o instinto assassino necessário para sobreviver neste mundo. O nome de Isabel atingiu Marina como um tapa inesperado. Isabel? Ele estivera falando com sua ex-noiva? Você tem se encontrado com ela? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la, carregada de uma insegurança que acreditava superada. Os olhos de Ricardo se abriram com surpresa, como se acabasse de perceber o erro cometido. Não é o que você está pensando, apressou-se a esclarecer. Isabel continua no conselho de administração. Estava na reunião hoje. Foi ela quem liderou a oposição ao nosso projeto. Marina se levantou, incapaz de permanecer sentada enquanto a ansiedade percorria seu corpo. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de um vermelho intenso que parecia refletir a turbulência emocional do momento. E o que você pensa fazer agora? Perguntou, cruzando os braços. Desistir? Voltar a ser o Ricardo impiedoso que construiu um império sem se importar com os custos humanos? Algo em suas palavras pareceu despertar Ricardo de seu letargo. Levantou-se e caminhou até ela, a determinação voltando gradualmente a seu rosto. Sabe qual é a coisa mais difícil de crescer na pobreza, Marina? Perguntou, sua voz adquirindo uma nova profundidade. Não é a fome, nem o frio. É o medo constante de voltar a ela. É por isso que construí esta fachada, esta vida perfeita. Não por vaidade, mas por terror de que tudo desaparecesse. A vulnerabilidade em sua confissão desarmou Marina. Nesse momento, não via o poderoso empresário de 43 anos, mas o menino assustado que continuava vivendo dentro dele. O medo não é seu inimigo, Ricardo, disse, aproximando-se até tomar suas mãos. É apenas um sinal de que você está prestes a fazer algo importante, algo que realmente importa. Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e perplexidade. Como era possível que esta mulher de apenas 21 anos possuísse tal clareza, tal sabedoria? E se eu fracassar? Perguntou, verbalizando seu temor mais profundo. E se perder tudo? Marina sorriu, um sorriso suave, mas carregado de determinação. Então começaremos de novo,
respondeu com uma segurança que surpreendeu até a ela mesma. Juntos. Porque no fim do dia, Ricardo, o que construímos dentro de nós, ninguém pode tirar. Sob o céu estrelado de São Paulo, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar como constelações terrestres, duas pessoas encontraram um novo equilíbrio, não baseado em quem salvava quem, mas na compreensão mútua de que a verdadeira força nascia da vulnerabilidade compartilhada. A diferença de idade, as distintas experiências de vida, mesmo os medos díspares, tudo isso não eram barreiras, mas fios diversos que, entrelaçados, formavam uma tapeçaria mais forte e bela do que qualquer uma que pudessem criar separadamente. O verão chegou a São Paulo como uma amante apaixonada, abraçando a cidade com um calor que derretia o asfalto e convertia as praças em fornos a céu aberto. No pequeno apartamento da Vila Madalena, onde agora Marina vivia sozinha, Dona Carminha havia finalmente aceitado mudar-se para uma residência especializada para idosos, paga discretamente por Ricardo. Os ventiladores zumbiam dia e noite numa tentativa desesperada de combater a canícula. 7 meses após aquele primeiro encontro sob a chuva, a vida de Marina havia mudado de formas que jamais teria imaginado. Sua consultoria emocional para empresas havia se consolidado, permitindo-lhe até mesmo contratar uma assistente. O pedido de casamento de Ricardo continuava pairando entre eles como uma pergunta não respondida, nem aceita nem rejeitada, um limbo emocional que ambos haviam tacitamente concordado em manter até estarem completamente seguros. Naquela manhã de janeiro, enquanto a cidade languia sob o sol implacável, Marina revisava seu e-mail na pequena varanda de seu apartamento. Entre faturas e propostas de trabalho, uma mensagem captou sua atenção. Isabel Vasconcelos solicitava uma reunião. Sim, essa Isabel, a ex-noiva de Ricardo, a mulher cuja simples menção fazia com que Marina sentisse um nó no estômago. Preciso falar com você sobre Ricardo, é importante. Só você pode ajudá-lo agora. A desconfiança foi sua primeira reação. O que Isabel poderia querer dela? E por que afirmava que Ricardo precisava de ajuda? Haviam conversado na noite anterior, e embora ele estivesse estressado com a reestruturação da empresa após a rejeição do projeto, parecia estar lidando bem com a situação. Após duvidar durante horas, finalmente concordou em encontrar-se com Isabel no Café Santo Grão, um local aconchegante no bairro de Pinheiros. Ao chegar, encontrou-a já sentada em uma mesa discreta ao fundo, tão elegante como recordava, com um vestido de seda cor marfim que contrastava com seu cabelo negro perfeitamente penteado. Sua expressão, no entanto, não era a de superioridade que Marina esperava, mas de genuína preocupação. Obrigada por vir, disse Isabel, indicando a cadeira à sua frente. Sei que provavelmente sou a última pessoa com quem você gostaria de tomar um café. Marina sentou-se mantendo uma expressão neutra. Sua mensagem mencionava que Ricardo precisa de ajuda. Respondeu, indo diretamente ao ponto. Do que se trata? Isabel suspirou, como se estivesse buscando as palavras adequadas. Ricardo está prestes a cometer o maior erro de sua vida, disse finalmente. Está considerando vender a empresa. Marina sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Vender a Mendonça Tecnologia? O império que havia construído do zero seu legado, sua criação mais preciosa? Não é possível, respondeu tentando manter a calma. Ele teria me contado. Isabel esboçou um sorriso triste. Você realmente o conhece, Marina? Conhece o Ricardo que existia antes de você? Tomou um gole de seu café antes de continuar. Ele sempre foi assim. Quando sente que falhou, quando acredita que decepcionou quem confia nele, busca apagar tudo e começar de novo. Fez isso quando sua mãe morreu. Fez isso quando seu primeiro grande projeto fracassou. Desaparece e ressurge transformado, deixando para trás tudo o que lhe recorda seu fracasso percebido. Marina escutava em silêncio, processando esta informação sobre um Ricardo que não conhecia. Ele tem estado em reuniões secretas com a Global Tech, continuou Isabel. Querem adquirir a Mendonça Tecnologia e transformá-la em uma subsidiária. Ricardo manteria um cargo diretivo, mas perderia o controle criativo. Tudo o que vocês trabalharam juntos, toda essa visão de humanizar a tecnologia, desapareceria. Por que você está me contando isso?
Perguntou Marina, a desconfiança ainda presente em sua voz. Por que se importa? Isabel olhou-a diretamente nos olhos, e pela primeira vez, Marina viu nela não a rival sofisticada, mas uma mulher que também havia amado Ricardo à sua maneira. Porque, apesar de tudo, respeito o que ele construiu, respondeu com sinceridade. E porque, embora me custe admitir, nunca o vi tão vivo como quando está com você. Um silêncio incômodo instalou-se entre elas, apenas interrompido pelo rumor das conversas ao seu redor e o tilintar de xícaras. O que você sugere que eu faça? Perguntou finalmente Marina. Fale com ele. Faça-o lembrar quem realmente é. Por que começou tudo isso? Isabel levantou-se, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar ambos os cafés. Você pode alcançar partes dele que estão fechadas para os demais, inclusive para mim, quando estávamos juntos. Quando Isabel partiu, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e revelações inquietantes, Marina permaneceu sentada, tentando ordenar seus pensamentos. Era possível que Ricardo estivesse contemplando uma decisão tão drástica sem consultá-la? Ou seria uma armadilha elaborada por Isabel para semear a desconfiança entre eles? A resposta chegou naquela mesma noite, quando Ricardo apareceu em seu apartamento com uma garrafa de vinho e expressão cansada. Enquanto abria a garrafa e servia 2 taças, Marina observava seus movimentos, buscando sinais, indagando em gestos que pudessem confirmar ou desmentir o que Isabel havia revelado. Como vai a reestruturação da empresa? Perguntou casualmente, tomando sua taça. Ricardo deu um longo gole antes de responder. Complicada, admitiu. Mas encontraremos uma solução. Qualquer solução, insistiu ela, estudando sua reação. Inclusive vender? A mudança em sua expressão foi sutil, mas inconfundível. Uma tensão repentina na mandíbula, um brilho defensivo no olhar. Confirmação suficiente. Quem falou com você sobre isso? Perguntou, sua voz deliberadamente neutra. Importa? Marina deixou sua taça sobre a mesa com mais força que o necessário. O que importa é que você está considerando vender sua vida inteira, nosso projeto conjunto, sem ao menos mencionar isso para mim. Ricardo passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Marina havia aprendido a identificar como sinal de sua frustração interna. Não é tão simples, Marina, explicou tentando manter a calma. A Global Tech oferece recursos que nos permitiriam expandir globalmente. E sim, eu perderia certo controle, mas manteria influência na direção da companhia. Não acredito em você, respondeu ela, a decepção tingindo cada palavra. Você não está se vendendo pelos recursos. Está se rendendo porque tem medo. A acusação pairou no ar como fumaça, impossível de ignorar ou dissipar com desculpas. Medo? Repetiu ele, uma centelha de indignação acendendo-se em seus olhos. Construí um império do zero. Enfrentei crises que teriam afundado empresários com o dobro de experiência. E você me acusa de ter medo? Marina levantou-se, incapaz de permanecer sentada enquanto a frustração percorria seu corpo como uma corrente elétrica. Sim, medo, insistiu. Medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de que todos descubram que sob o terno de R$3.000 ainda vive o menino inseguro de Heliópolis. E em vez de enfrentá-lo, em vez de abraçar seu verdadeiro eu, prefere vender tudo e reinventar-se uma vez mais. Como fez toda a sua vida, segundo me contaram. Ricardo ficou imóvel, como se tivesse levado um tapa. Lentamente, a indignação em seu rosto deu lugar a uma expressão muito mais vulnerável, quase derrotada. Sou tão transparente assim para você? Perguntou em voz baixa, quase um sussurro. Eu te conheço, Ricardo, respondeu ela, sua voz suavizando-se. Não pelos anos que você tem, nem pelo que conquistou. Te conheço porque vejo sua alma quando ninguém mais está olhando. Ricardo aproximou-se da janela, contemplando o movimento noturno da Vila Madalena. As famílias jantando em pequenas varandas, os músicos de rua, os bares de petiscos transbordando de vida. Um mundo distante dos escritórios corporativos e das negociações multimilionárias, mas incrivelmente autêntico. Passei toda a minha vida fugindo do fracasso, confessou sua voz apenas audível, construindo camadas e mais camadas para me proteger. O garoto de Heliópolis que fingia ser aristocrático, o executivo implacável que na realidade treme ante a possibilidade de perder tudo. Marina aproximou-se dele,
colocando uma mão suave em suas costas. O fracasso não é cair, Ricardo. É recusar-se a levantar, recusar-se a aprender com a queda. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso de todas as decisões não tomadas, de todos os caminhos não explorados. Finalmente, Ricardo voltou-se para ela e Marina viu em seus olhos um brilho novo, uma determinação que nascia não da arrogância, mas de uma compreensão mais profunda. Você acha que podemos salvá-lo? Perguntou. Nossa visão, nosso projeto. Marina sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele em um gesto que simbolizava muito mais que afeto físico. Acredito que juntos podemos reconstruí-lo ainda melhor que antes, respondeu. Mas só se você estiver disposto a enfrentar seus medos, a ser verdadeiramente quem é, sem máscaras nem pretensões. Sob a lua cheia que iluminava São Paulo naquela noite de janeiro, entre os aromas condimentados que subiam dos restaurantes da Vila Madalena e o som distante de violões, duas pessoas que haviam começado como estranhos sob a chuva, meses atrás, selaram um novo pacto. Não só de amor romântico, mas de compromisso com a verdade, com a autenticidade, com a coragem de ser vulneráveis e fortes ao mesmo tempo. A diferença de idade, que no princípio parecia um abismo intransponível, havia se transformado em uma ponte. A experiência de Ricardo, complementando-se com a perspectiva fresca de Marina, criando uma sinergia que prometia não só salvar uma empresa, mas redefinir o que significava o sucesso para ambos. O outono anunciava-se em São Paulo com ventos frescos e folhas douradas que dançavam pelo Parque Ibirapuera como pequenas bailarinas. 8 meses depois do encontro fortuito sob a chuva, as vidas de Marina e Ricardo haviam encontrado um novo equilíbrio, uma simbiose que ninguém, nem mesmo eles, poderia ter previsto. A decisão de não vender a Mendonça Tecnologia havia sido apenas o começo. Com renovada determinação, Ricardo havia convocado uma assembleia extraordinária, onde, pela primeira vez, falou abertamente sobre suas origens humildes em Heliópolis. A autenticidade de seu discurso, a vulnerabilidade que mostrou ao compartilhar sua verdadeira história, causou um impacto inesperado. Os acionistas, comovidos pela honestidade de um homem que finalmente se mostrava sem máscaras, aprovaram a visão humanizada que ele e Marina propunham para a empresa. Não vamos ser simplesmente rentáveis, havia declarado diante de um auditório surpreso. Vamos ser significativos, criar tecnologia que melhore vidas reais, não apenas balanços contábeis. Isabel, contra todas as expectativas, havia sido uma das primeiras a apoiar a nova direção. Sua conversa com Marina no Café Santo Grão havia marcado o início de uma relação não de amizade, mas de respeito mútuo. Ambas as mulheres, tão diferentes em idade e circunstâncias, compartilhavam ao menos uma coisa: a capacidade de reconhecer a grandeza em Ricardo quando ele mesmo duvidava dela. Naquela manhã de abril, enquanto os sinos de uma igreja próxima ressoavam ao longe, Marina esperava nervosa em seu apartamento, na Vila Madalena. Havia passado toda a noite preparando a apresentação mais importante de sua carreira, um projeto para expandir sua consultoria emocional além das fronteiras brasileiras, começando pela América Latina. Ricardo havia oferecido financiamento, mas ela havia recusado educadamente. Isso ela precisava construir por si mesma, provar que podia voar com suas próprias asas. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Ricardo impecável em um terno azul marinho, segurando um pequeno buquê de girassóis, suas flores favoritas, como ele havia aprendido meses atrás. Pronta para conquistar o mundo? Perguntou com um sorriso que iluminava seus olhos castanhos, aqueles olhos que haviam sido a primeira coisa que ela notou naquele dia, sob a chuva. Marina assentiu, embora suas mãos trêmulas ao recolher sua pasta revelassem seus nervos. Nas últimas semanas havia visitado quase diariamente Dona Carminha na residência, buscando na sabedoria de sua avó a força para este novo passo. Os sonhos são como crianças, havia dito a idosa enquanto tricotava. Precisam de coragem para nascer e paciência para crescer. Tenho algo para você, disse Ricardo quando estavam prestes a sair. Um amuleto da sorte. De seu bolso extraiu uma pequena caixa de veludo,
diferente do estojo que havia contido o anel de compromisso meses atrás. Dentro, um delicado broche de prata em forma de pena. Era de minha mãe, explicou com uma emoção contida em sua voz. Ela o usava sempre que tinha que enfrentar algo importante. Dizia que a lembrava que podia se elevar acima de qualquer circunstância, como as aves se elevam sobre as tempestades. Marina olhou-o comovida, consciente do significado profundo daquele gesto. Ricardo nunca falava de sua mãe, falecida quando ele tinha apenas 20 anos. Que compartilhasse agora este pedaço de seu passado, este tesouro pessoal, era mais uma prova da confiança que havia florescido entre eles. Ricardo, começou ela, sem encontrar palavras adequadas. Não diga nada, interrompeu a ele com ternura. Apenas use-o hoje, e lembre-se que aconteça o que acontecer com a apresentação, você já conseguiu algo extraordinário, ser fiel à sua visão. A viagem de táxi até a sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde Marina apresentaria seu projeto diante de potenciais investidores latino-americanos, transcorreu em um silêncio cúmplice. Ricardo respeitava sua necessidade de concentrar-se, de repassar mentalmente cada detalhe da apresentação. No entanto, mantinha sua mão entrelaçada com a dela, um lembrete silencioso de seu apoio inabalável. Ao chegar, o imponente edifício de vidro e aço pareceu intimidar momentaneamente Marina. Tantos meses atrás, teria sentido que não pertencia a esse mundo de negócios internacionais e decisões de alto nível. Agora, no entanto, endireitou as costas e avançou com determinação. Não era a arrogância o que a impulsionava, mas a certeza de ter encontrado seu propósito, sua contribuição única ao mundo. Esperarei aqui, disse Ricardo no vestíbulo, beijando suavemente sua testa. Vai e mostre a eles quão extraordinária você é. Marina assentiu e dirigiu-se à sala de reuniões com passos firmes. O broche de prata em forma de pena resplandecia sobre sua blusa branca como um talismã que conectava passado e futuro. 3 horas depois, quando emergiu da sala com um sorriso radiante, Ricardo soube o resultado antes que ela pronunciasse qualquer palavra. Os investidores haviam aprovado o projeto, oferecendo-lhe financiamento completo para estabelecer escritórios na Cidade do México, Bogotá e Buenos Aires. Sua visão de humanizar a comunicação empresarial, de construir pontes emocionais em um mundo cada vez mais digital, havia encontrado terreno fértil. Naquela noite, enquanto celebravam na cobertura do apartamento de Ricardo nos Jardins, com São Paulo estendendo-se diante deles como uma tapeçaria de luzes e promessas, uma nova compreensão parecia flutuar no ar. O relacionamento que havia começado com dúvidas e preconceitos, marcado por uma diferença de idade que parecia intransponível, havia se transformado em uma associação de iguais, em uma dança onde cada um liderava em momentos distintos. Sabe o que um dos investidores me disse hoje? Comentou Marina recostada contra o peito de Ricardo, enquanto contemplavam o céu estrelado. Disse que nunca havia visto alguém tão jovem com uma visão tão clara, que minha juventude, em vez de ser um obstáculo, era minha maior vantagem. Permitia-me ver soluções onde outros, com anos de experiência, só viam problemas. Ricardo sorriu, acariciando suavemente seu cabelo. Não me surpreende, respondeu. Desde o primeiro dia, quando te vi recolher aqueles livros encharcados com tanto cuidado, soube que havia algo especial em você. Não era apenas sua juventude, era sua alma. Marina virou-se para olhá-lo diretamente nos olhos. Aqueles olhos que já não escondiam segredos nem inseguranças. Lembra quando você me pediu em casamento? Perguntou em voz baixa. Há 5 meses, antes de tudo isso, Ricardo assentiu, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu olhar. Lembro cada dia, admitiu. E respeito que você precisasse de tempo, que ainda precise. 22 anos de diferença não é algo que deva ser tomado levianamente. Marina tomou seu rosto entre suas mãos, um gesto que se havia tornado habitual entre eles, uma forma de assegurar-se de que toda barreira entre suas almas desaparecesse quando se olhavam. A idade deixou de importar para mim, Ricardo, disse com uma certeza que nascia de meses de autoconhecimento. O que importa é que, quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesma.
E quando você está comigo, é o homem que sempre quis ser, não o que acreditou que devia ser. Na intimidade daquele terraço paulistano, sob um céu que parecia abençoar cada palavra, cada promessa, Marina encontrou a resposta que havia buscado durante meses. Não nas opiniões dos outros, não em convenções sociais, mas na verdade de seu próprio coração. Sim, disse simplesmente. Minha resposta é sim. Ricardo olhou-a confuso por um instante, até que a compreensão iluminou seu rosto. Tem certeza? Perguntou, a emoção contida em cada sílaba. Não quero que seja uma decisão tomada na euforia do momento. Quero que seja uma certeza tão profunda quanto a que eu sinto. Marina sorriu, um sorriso que continha todo o amor, toda a cumplicidade, toda a compreensão mútua que haviam construído passo a passo, superando dúvidas, medos e preconceitos. Nunca estive mais certa de nada em minha vida, respondeu. Escolho você, Ricardo Mendonça. Não pelo que tem nem pelo que representa, mas por quem você é quando ninguém mais está olhando. Sob o manto protetor da noite paulistana, duas almas que haviam começado sua jornada como estranhos completamente diferentes encontraram uma verdade universal, que o amor autêntico não conhece idades, classes sociais ou expectativas alheias. Apenas reconhece a ressonância única que se produz quando duas pessoas se veem verdadeiramente, além das máscaras e aparências, e decidem caminhar juntas rumo a horizontes inexplorados. O inverno paulistano pintava a cidade com tons cinzas e azuis profundos, convertendo ruas e praças em paisagens melancolizadas. No entanto, dentro do pequeno estúdio que Marina havia alugado para sua crescente empresa no bairro de Pinheiros, o ambiente era cálido e vibrante. Um ano havia passado desde aquele primeiro encontro sob a chuva, um ano de transformações profundas que haviam redefinido não só seu relacionamento com Ricardo, mas sua compreensão de si mesma. A notícia de seu noivado havia gerado reações diversas. Alguns amigos a felicitaram sinceramente, enquanto outros expressaram preocupações apenas veladas sobre a diferença de idade. Tem certeza? Perguntavam-lhe com olhares compassivos, como se estivessem resgatando-a de um erro monumental. Outros, mais interessados no aspecto material, insinuavam que ela havia encontrado um bom partido, reduzindo seus sentimentos a um cálculo frio de conveniência econômica. Ricardo enfrentava seus próprios desafios. Alguns de seus sócios mais antigos brincavam sobre sua crise de meia-idade, assumindo que uma mulher jovem como Marina só poderia ser um capricho passageiro, um troféu para exibir e eventualmente substituir. Naquela manhã de julho, enquanto revisava os avanços da expansão latino-americana de sua consultoria, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era a residência onde vivia Dona Carminha. Senhorita Santos, disse a enfermeira-chefe com voz preocupada, sua avó teve um episódio. Está estável, mas pergunta insistentemente por você. O coração de Marina acelerou enquanto pegava seu casaco e saía precipitadamente para a rua. Desde o infarto meses atrás, a saúde de Dona Carminha havia melhorado consideravelmente, mas aos seus 80 anos, qualquer contratempo gerava alarme. A residência, um edifício moderno e luminoso, nas aforas de São Paulo, recebeu Marina com a familiaridade de suas visitas frequentes. Ao entrar no quarto de sua avó, encontrou-a acordada, com o rosto pálido, mas os olhos tão lúcidos e penetrantes como sempre. Minha menina, disse a idosa, estendendo uma mão que mostrava as marcas de décadas bordando rendas. Precisava te ver. Marina sentou-se junto à cama, tomando aquela mão enrugada entre as suas. O que aconteceu, vó? Você me assustou. Dona Carminha esboçou um sorriso cansado, mas travesso. Uma pequena tontura, nada mais. Respondeu, diminuindo a importância. Mas precisava de uma desculpa para que você viesse hoje. Há algo que devo te contar. Algo que calei por tempo demais. Algo em seu tom alarmou Marina. Jamais havia visto sua avó sempre forte e direta, com essa expressão de vulnerabilidade. Quando você me trouxe Ricardo pela primeira vez, continuou a idosa, senti algo estranho. Não só a preocupação natural pela diferença de idade, mas uma sensação de déjà vu, como se a história se repetisse. Marina a escutava confusa.
A que se referia? Seu avô, Martim, não era quem sempre te disse, confessou Dona Carminha, sua voz apenas um sussurro. Não era o primo da minha melhor amiga, nem tinha a minha idade. Era 20 anos mais velho que eu, um homem viúvo com uma vida já construída quando nos conhecemos. A revelação caiu sobre Marina como um raio em céu limpo. Sempre havia imaginado seus avós como contemporâneos, crescendo juntos, apaixonando-se jovens. A fotografia de casamento que presidia a sala do apartamento na Vila Madalena mostrava Dona Carminha como uma noiva de 20 e poucos anos, mas nunca havia reparado nas marcadas rugas de seu avô, no cabelo grisalho que ela havia atribuído a uma canice prematura. Por que nunca me contou? Perguntou sem poder ocultar seu espanto. Dona Carminha suspirou, como liberando um peso acumulado durante décadas. Por vergonha no início, admitiu. Era outra época. Os preconceitos eram ainda mais fortes. Me chamavam de interesseira, aproveitadora. Depois, quando seu avô adoeceu, prometi a mim mesma proteger sua memória desses julgamentos mesquinhos. E, finalmente, simplesmente se tornou um segredo que carregava sem me dar conta. Marina processava esta nova informação, esta peça inesperada do quebra-cabeça de sua própria história. Quando vi Ricardo pela primeira vez, continuou Dona Carminha, reconheci em seus olhos o mesmo olhar que seu avô tinha, o de um homem que encontra, depois de anos buscando sem saber, alguém que o vê tal como é, sem expectativas nem preconceitos. E reconheci em você a mesma luz que eu sentia ao estar com Martim, essa sensação de ter encontrado um lar, não em um lugar, mas em outra pessoa. As lágrimas agora rolavam pelas bochechas enrugadas da idosa, lágrimas que falavam de um amor que havia transcendido não só a diferença de idade, mas também a morte. O amor verdadeiro, murmurou Dona Carminha, apertando a mão de sua neta. Não é de onde você vem, mas para onde está disposto a ir juntos. E a idade? A idade é apenas um número quando os corações se encontram. Marina reconheceu aquelas palavras. Sua avó as havia pronunciado meses atrás, quando ela duvidava de seu relacionamento com Ricardo. Mas agora tinham um significado completamente novo, um peso diferente. Não eram apenas um conselho teórico, eram o testemunho de uma vida vivida, de um amor que havia desafiado convenções e perdurado através de décadas. Seu avô me ensinou que as almas não têm idade, Marina, continuou Dona Carminha, e eu lhe ensinei que nunca é tarde para começar de novo. Éramos diferentes em tantas coisas, e precisamente por isso nos complementávamos perfeitamente. Nesse momento, Marina compreendeu algo fundamental. A história de amor de seus avós havia sido, sem ela saber, o modelo silencioso que havia guiado seus passos. A coragem de Dona Carminha para amar sem se importar com os julgamentos alheios, para escolher com o coração e não com as expectativas sociais, havia sido uma semente plantada em seu interior que agora florescia em seu relacionamento com Ricardo. Por que me conta isso agora? Perguntou, limpando com ternura as lágrimas de sua avó. Dona Carminha sorriu, um sorriso sereno que iluminou seu rosto cansado. Porque quero que você se case sem sombras nem dúvidas, respondeu. Quero que saiba que o que sente, o que ambos sentem, não é uma anomalia nem um capricho. É parte de um padrão antigo como o tempo. Duas almas que se reconhecem, sem importar o invólucro que as contém. Naquela tarde, quando Ricardo chegou à residência, preocupado com a ligação de Marina, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Dona Carminha, ereta em sua cama como uma rainha em seu trono, segurando as mãos de sua neta e dele, unindo-as como havia feito meses atrás, mas desta vez com uma nova autoridade, a de quem caminhou a trilha que eles apenas começavam a percorrer. Cuide da minha menina, disse a idosa, olhando para Ricardo com intensidade. Ela tem 21 anos, mas sua alma é pura e forte. E você, com seus 43, tem a experiência para valorizá-la como merece. Ricardo assentiu, comovido pela bênção que sentia naquelas palavras. Farei isso, prometeu com voz firme, com cada respiração que me resta. No caminho de volta a São Paulo, enquanto o sol invernal começava a se ocultar atrás dos edifícios, Marina compartilhou com Ricardo a revelação de Dona Carminha. Ele a escutou em silêncio,
assimilando a beleza e a simetria daquela história familiar. A forma como o passado e o presente se entrelaçavam em padrões que transcendiam o tempo. Parece que estávamos destinados desde antes de nascer, comentou com um sorriso quando ela terminou seu relato. Como se seus avós tivessem traçado o caminho para nós. Marina refletiu sobre essa ideia, enquanto as luzes da cidade começavam a acender, criando constelações terrestres que rivalizavam com as estrelas. Não acredito em destinos predeterminados, respondeu finalmente. Acredito em almas que reconhecem em outras algo familiar, algo que ressoa em um nível que vai além do físico ou do temporal. E acredito que a verdadeira coragem está em honrar esse reconhecimento, sem importar o que outros pensem. Naquela noite, enquanto São Paulo se preparava para as celebrações de inverno, Marina e Ricardo caminharam pelas ruas iluminadas com uma nova certeza em seus corações. As vitrines brilhantes, as músicas distantes, as risadas de famílias e amigos que enchiam praças e vielas. Tudo parecia formar parte de uma sinfonia que celebrava não só a estação festiva, mas a descoberta mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro não se mede em anos nem se define por convenções, mas se reconhece na forma como duas almas dançam juntas, complementando-se, desafiando-se, elevando-se mutuamente, até sua melhor versão possível. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor e vida, convertendo o Ibirapuera em uma tela impressionista de verdes intensos e florações multicoloridas. 15 meses depois daquele primeiro encontro sob a chuva, a vida havia adquirido um ritmo harmônico que nem Ricardo nem Marina poderiam ter imaginado em seus começos. A Mendonça Tecnologia havia emergido renovada da crise, com uma nova filosofia empresarial que priorizava o impacto humano sobre os benefícios imediatos. A consultoria emocional de Marina havia estabelecido com êxito filiais na cidade do México e Bogotá, com Buenos Aires prestes a inaugurar-se. E entre suas agendas saturadas de compromissos, ambos haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre crescimento pessoal e construção conjunta. Naquela tarde de setembro, Marina percorria nervosa o apartamento da Vila Madalena, que conservava como seu espaço pessoal, apesar de passar a maior parte do tempo na residência de Ricardo nos Jardins. O casamento se celebraria em 2 semanas, uma cerimônia íntima nos jardins de uma fazenda em Ibiúna, que haviam adquirido juntos como refúgio de fim de semana. Mas não eram os preparativos nupciais que causavam seu nervosismo. A campainha soou pontualmente às 5, como haviam combinado. Ao abrir a porta, Marina encontrou Isabel, elegante como sempre, em um terno alfaiataria cor creme que contrastava com seu cabelo negro. Obrigada por me receber, cumprimentou Isabel com uma formalidade que seguia presente apesar dos meses de trato cordial. Marina convidou-a a entrar, oferecendo-lhe chá na pequena mesa junto à janela que dava para a movimentada rua. O apartamento, embora modesto, havia sido testemunha de tantas transformações em sua vida que se sentia impregnado de uma energia especial, como se as paredes tivessem absorvido cada lágrima, cada riso, cada momento de epifania. Ricardo me contou que foi você quem propôs criar um fundo para empreendedoras, comentou Marina, indo diretamente ao motivo da reunião. Foi inesperado. Isabel esboçou um sorriso que, pela primeira vez desde que Marina a conhecia, parecia genuinamente desprovido de ironia. As pessoas mudam, Marina, respondeu tomando um gole de chá. Ou talvez simplesmente nos mostramos como realmente somos quando deixamos para trás o medo e a competição. Haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro tenso na Biblioteca Mário de Andrade. A rivalidade inicial havia se transformado gradualmente em um respeito mútuo que, embora distante de ser amizade, reconhecia as forças únicas de cada uma. O fundo precisa de uma diretora, continuou Isabel colocando sobre a mesa uma pasta com o logotipo da Mendonça Tecnologia. Alguém que entenda tanto o aspecto empresarial quanto o humano. Ricardo sugeriu seu nome, mas eu insisti em ser eu quem lhe propusesse pessoalmente. Marina olhou-a com surpresa. Dirigir um fundo de investimento para mulheres empreendedoras era uma oportunidade extraordinária, uma ponte perfeita entre sua consultoria emocional
e o mundo corporativo de Ricardo. Mas que a proposta viesse de Isabel. Por quê? Perguntou diretamente. Por que você, depois de tudo o que aconteceu entre nós? Isabel deixou sua xícara e olhou pela janela durante alguns instantes, como organizando seus pensamentos. Quando voltou a olhar para Marina, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca antes havia mostrado. Porque você me fez perceber algo fundamental, Marina, respondeu com sinceridade. Que eu havia estado tão ocupada construindo uma imagem perfeita, tão preocupada com o que outros pensavam de mim, que havia esquecido quem eu realmente era. Ver você com sua autenticidade, sua coragem para ser simplesmente você mesma, foi como um espelho que refletia tudo o que eu havia perdido no caminho. A confissão surpreendeu Marina. Nunca havia imaginado que sua presença tivesse causado tal efeito naquela mulher que sempre lhe pareceu tão segura, tão inalcançável em sua sofisticação. Ricardo não foi o único que tirou máscaras este ano, continuou Isabel. Todos nós fizemos isso, à nossa maneira. E este fundo é minha forma de retribuir algo, de usar minha posição para criar oportunidades que eu mesma teria necessitado quando comecei, quando era uma garota da periferia do Rio, fingindo ser da alta sociedade carioca. Uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou na mente de Marina. Isabel também havia construído uma fachada, também havia ocultado suas origens modestas atrás de uma imagem cuidadosamente cultivada de sofisticação e privilégio. Não somos tão diferentes, afinal, comentou Marina com um sorriso compreensivo. Mais parecidas do que jamais admitimos, concordou Isabel, com uma diferença crucial. Você nunca teve medo de ser quem é. E isso, mais que a diferença de idade ou qualquer outra coisa, é o que Ricardo viu em você desde o princípio. O que todos vimos, embora alguns tenhamos demorado a reconhecer. A tarde avançava enquanto discutiam os detalhes do fundo, sua estrutura, objetivos e critérios de seleção. A tensão inicial havia se dissolvido, substituída por um entendimento profissional que, talvez com o tempo, pudesse evoluir para algo mais próximo da amizade. Quando Isabel se foi, deixando a pasta para que Marina a estudasse com calma, a jovem permaneceu junto à janela, observando como a luz dourada do entardecer paulistano transformava as fachadas da Vila Madalena. Tantas mudanças em tão pouco tempo, e, no entanto, no essencial, continuava sendo ela mesma. Mais segura, mais consciente de suas capacidades, mas com os mesmos valores, os mesmos sonhos que tinha naquela manhã chuvosa, quando um encontro fortuito mudou o curso de sua existência. O som de chaves na porta anunciou a chegada de Ricardo. Haviam combinado jantar na casa de Dona Carminha, cuja saúde havia melhorado notavelmente nos últimos meses. O casamento iminente parecia ter lhe dado um novo propósito, uma alegria que irradiava em cada gesto, em cada palavra. Como foi a reunião com Isabel? Perguntou Ricardo, beijando-a suavemente. Aceitou dirigir o fundo? Marina entrelaçou seus dedos com os dele. Esse gesto que se havia convertido em sua forma particular de conectar-se, de ancorar o momento presente entre duas pessoas que haviam aprendido a dançar perfeitamente sincronizadas. Estou considerando seriamente, respondeu. É uma oportunidade incrível, e o fato de que venha de Isabel mostra quanto todos percorremos. Ricardo assentiu, compreendendo a magnitude do que isso significava. As relações humanas, como as grandes transformações empresariais, não ocorriam em epifanias repentinas, mas em pequenos passos consistentes, em decisões diárias de abandonar o medo e abraçar a autenticidade. Naquela noite, o jantar no apartamento de Dona Carminha, que se havia negado categoricamente a permanecer na residência mais tempo que o necessário, foi uma celebração de círculos que se fechavam. A idosa, recuperada e vital aos seus 80 anos, irradiava orgulho enquanto observava sua neta e Ricardo, o homem que, contra todas as expectativas, havia se convertido em uma extensão de sua pequena família. O amor verdadeiro, disse Dona Carminha, enquanto servia seu lendário arroz doce, receita que se negava a compartilhar inclusive com Marina. É como esta sobremesa. Parece simples, mas requer paciência, atenção constante e a coragem de arriscar-se, sabendo que poderia dar errado. Ricardo riu.
Essa risada franca que Marina havia descoberto sob camadas de seriedade empresarial e que agora aparecia cada vez com mais frequência. Por essa filosofia, dona Carminha, respondeu, levantando sua taça em um brinde improvisado. Por nos ensinar que a vida, como o amor, é uma arte que se aperfeiçoa a cada dia. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta sob um céu estrelado, Marina deteve-se repentinamente. Estavam passando em frente à Biblioteca Mário de Andrade, o lugar onde tudo havia começado 15 meses atrás. Quero te mostrar algo, disse, puxando suavemente a mão de Ricardo. Guiou-o até a entrada, agora fechada àquela hora, e apontou para o exato ponto onde haviam colidido naquela manhã chuvosa, onde os livros antigos haviam voado pelo chão molhado e suas vidas haviam entrelaçado seus fios de maneiras que nenhum podia prever. Aqui, murmurou Marina. Neste preciso lugar o universo conspirou para nos unir. Você, com seu terno caríssimo encharcado. Eu, aterrorizada por ter danificado livros valiosos. Ricardo contemplou o lugar, revivendo mentalmente aquele momento que agora parecia predestinado. Sabe o que pensei quando te vi pela primeira vez? Perguntou, rodeando sua cintura com um braço. Pensei, esta garota trata uns livros velhos com mais cuidado e respeito do que a maioria das pessoas trata outros seres humanos. E soube que havia algo especial em você. Marina sorriu recostando-se contra seu peito, sentindo o batimento constante e forte de seu coração. E eu pensei, este homem está arruinando um terno que custa mais que meu aluguel mensal só para me ajudar a recolher uns livros. E soube que você era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado, de reconhecimento pela jornada compartilhada, por todas as provas superadas, por cada máscara abandonada no caminho. Em 2 semanas você será minha esposa, murmurou Ricardo contra seu cabelo. E, no entanto, sinto que já somos uma família há muito tempo. Marina assentiu, porque sentia exatamente o mesmo. O casamento não seria o início de algo novo, mas a celebração formal do que já existia. Um vínculo que transcendia idades, origens e expectativas alheias. Um amor que se havia forjado, não em fantasias românticas, mas na realidade, compartilhada dia após dia, na vontade de ver verdadeiramente um ao outro. Enquanto retomavam seu caminho sob o manto estrelado de São Paulo, ambos sentiam que haviam encontrado algo precioso e raro em um mundo de conexões efêmeras. A certeza de haver escolhido corretamente, não uma, mas cada dia, desde aquele primeiro encontro sob a chuva. Era uma tarde perfeita de outubro em Ibiúna. O céu, de um azul quase impossível, parecia arquear-se sobre os jardins da fazenda como uma bênção silenciosa. As árvores centenárias, testemunhas de séculos de história brasileira, projetavam sombras dançantes sobre o solo coberto de pétalas brancas que marcavam o caminho até o altar improvisado sob uma árvore particularmente majestosa. 2 anos haviam passado desde aquele encontro fortuito sob a chuva paulistana. 2 anos de descobrimentos, desafios e crescimento, tanto individual como compartilhado. E agora, finalmente, chegava o momento de formalizar diante do mundo o que seus corações sabiam há tempo. Em um quarto da casa principal, Marina contemplava seu reflexo em um espelho antigo. O vestido, desenhado por uma estilista emergente que ela havia ajudado através do Fundo para Empreendedoras, era uma obra-prima de simplicidade elegante. Seda cor marfim que fluía como água sobre sua figura, sem adornos ostentosos nem complicações desnecessárias. Tal como ela havia vivido sua vida, tal como havia construído seu relacionamento com Ricardo, priorizando a autenticidade sobre a aparência. Aos seus 23 anos, Marina era agora uma mulher segura de si mesma, diretora executiva de uma consultoria internacional e co-diretora do Fundo para Mulheres Empreendedoras, que já havia transformado dezenas de vidas. A jovem insegura que temia não ser suficiente para um homem como Ricardo havia ficado para trás, substituída por alguém que compreendia que o verdadeiro valor não residia na idade ou na experiência, mas na capacidade de manter-se fiel à própria essência. Um suave toque na porta interrompeu suas reflexões. Ao abri-la,
encontrou Dona Carminha, radiante em um conjunto azul escuro, segurando algo em suas mãos enrugadas, mas firmes. Isto pertenceu à sua mãe, e antes a mim, disse a idosa mostrando-lhe um delicado broche de prata com pequenas pérolas que formavam uma flor de jasmim. Usei-o no meu casamento com seu avô, e sua mãe no dela. Agora é seu, para continuar a tradição. Marina sentiu que as lágrimas ameaçavam arruinar a maquiagem cuidadosamente aplicada. Aquele broche era mais que uma joia. Era uma ponte entre gerações, um símbolo tangível de continuidade em uma vida marcada por perdas e reconstruções. Obrigada, avó, sussurrou enquanto Dona Carminha o colocava em seu cabelo, onde as pérolas brilhavam como pequenas estrelas contra suas ondas castanho-escuras. Seu avô costumava dizer que o amor verdadeiro não se encontra, comentou a idosa, ajustando o broche. Se constrói pedra a pedra, dia a dia, como uma catedral que nunca está completamente terminada. Em outro quarto da fazenda, Ricardo ajustava seu terno com mãos ligeiramente trêmulas. Aos seus 45 anos, havia alcançado uma plenitude que jamais acreditou possível. A Mendonça Tecnologia, completamente recuperada da crise, havia se reinventado sob uma filosofia que integrava benefício econômico e bem-estar humano. Mas mais importante que qualquer sucesso profissional era a transformação pessoal que havia experimentado desde que Marina entrou em sua vida. O homem que uma vez ocultou suas origens humildes, atrás de uma fachada de sofisticação, agora falava abertamente de sua infância em Heliópolis, havia estabelecido bolsas para jovens de bairros desfavorecidos e dedicava parte de seu tempo a orientar empreendedores de ambientes similares ao seu. A autenticidade que Marina lhe havia ensinado a valorizar havia se convertido no princípio regente de sua existência. Um toque na porta anunciou a chegada de Jairo, seu diretor financeiro e amigo próximo, que seria seu padrinho na cerimônia. É hora, disse simplesmente, com um sorriso que transmitia mais que qualquer discurso elaborado. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura perfeita de nervosismo e absoluta certeza. Em um mundo onde os relacionamentos pareciam cada vez mais transitórios, ele e Marina haviam construído algo que desafiava rótulos e expectativas, um vínculo baseado não em papéis tradicionais ou no que a sociedade esperava deles, mas no reconhecimento mútuo de suas almas. Os jardins haviam se enchido com um grupo seleto de convidados, familiares, amigos próximos, colaboradores que haviam se tornado parte de seu círculo íntimo. Entre eles, surpreendentemente, estava Isabel, acompanhada por um arquiteto italiano que havia conhecido durante uma viagem a Florença. Sua presença simbolizava outro círculo fechado, outra ferida transformada em aprendizado. Quando a música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas uma peça de violão brasileiro composta especificamente para a ocasião, todos os presentes se viraram para o caminho de pétalas brancas por onde Marina avançava de braço dado com um amigo próximo da família que havia aceitado a honra de entregá-la, já que seus pais não estavam fisicamente presentes. Ricardo a observou aproximar-se e sentiu que o tempo parava. Nesse instante perfeito, viu não só a mulher que amava no presente, mas todas as versões dela. A jovem nervosa recolhendo livros encharcados, a mulher valente que o havia desafiado a ser autêntico, a visionária que havia transformado sua empresa com sua perspectiva fresca, a companheira que havia estado ao seu lado em cada queda e cada triunfo. Quando finalmente estiveram frente a frente, com os raios do sol filtrando-se entre as folhas da árvore centenária e criando padrões dourados sobre o solo, Ricardo tomou suas mãos entre as suas. Esse gesto que se havia convertido em seu idioma particular, sua forma de dizer, estou aqui completamente presente, completamente seu. A cerimônia foi breve, mas profundamente significativa. Em lugar de votos tradicionais, cada um havia escrito uma carta ao outro, que trocaram nesse momento solene. Ricardo desdobrou o papel com cuidado, e sua voz, normalmente firme e segura em salas de reunião e conferências internacionais, tremeu ligeiramente ao começar a ler. Marina, meu amor, minha companheira, meu maior desafio e minha mais doce recompensa. Quando nos conhecemos sob a chuva há 2 anos, éramos 2 estranhos separados por 22 anos,
de experiências diferentes, por mundos aparentemente irreconciliáveis. Eu escondia minhas origens atrás de uma fachada perfeita. Você se preocupava por não ser suficiente para alguém como eu. Hoje, enquanto olho em seus olhos, sob esta árvore centenária, sei com certeza absoluta que esses 22 anos não são uma barreira, mas uma ponte. Cada experiência, cada cicatriz, cada aprendizado que vivi antes de conhecê-la me preparava, sem eu saber, para ser o homem que você precisaria. E sua juventude, sua perspectiva fresca, sua coragem inata para ser autêntica eram exatamente o que eu precisava para lembrar quem eu realmente era. Prometo a você hoje não só amá-la e respeitá-la, mas escolhê-la cada dia conscientemente. Prometo ver em você não só a jovem extraordinária que é agora, mas a mulher em que se transformará com cada ano que passe, com cada experiência que viva. E prometo permitir que você me veja completamente, sem máscaras nem pretensões, com minhas forças e fraquezas, com meus medos e esperanças. Nosso amor não é um conto de fadas, é algo muito mais valioso. Uma história real de duas pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram no outro o espelho perfeito para se verem verdadeiramente pela primeira vez. Quando terminou, várias pessoas entre os convidados secavam discretamente suas lágrimas. Marina, com os olhos brilhantes de emoção contida, desdobrou sua própria carta. Ricardo, meu amor inesperado, meu porto seguro, meu companheiro de aventuras. Quando nos esbarramos naquela manhã chuvosa em frente à biblioteca Mário de Andrade, jamais imaginei que estaria começando o capítulo mais importante da minha vida. Eu tinha 21 anos, estava construindo minha identidade, descobrindo meu lugar no mundo. E apareceu você, com seus 43 anos, seu império empresarial, sua aparente segurança em cada passo. Muitos viram em nossa diferença de idade um obstáculo insuperável, uma dinâmica de poder desequilibrada, inclusive um capricho passageiro. O que não podiam ver era o que realmente acontecia entre nós. Não uma relação de mestre e aluna, nem de protetor e protegida, mas um encontro de almas que se reconheciam mutuamente, que se completavam nas áreas onde a outra fraquejava. Prometo a você hoje, sob esta árvore que presenciou décadas de história, amá-lo não por quem é na superfície, o empresário bem-sucedido, o homem atraente, o mentor generoso, mas por quem é em essência, o menino de Heliópolis que nunca esqueceu de onde veio, o homem valente que se atreve a ser vulnerável, o companheiro que me vê completamente e celebra tanto minhas forças quanto minhas imperfeições. Prometo caminhar ao seu lado, não atrás nem à frente, aceitando que haverá momentos em que um deverá apoiar-se mais no outro, mas mantendo sempre o equilíbrio que construímos com tanto cuidado. E prometo lembrar a você, quando o mundo externo tentar nos impor suas expectativas, que o que criamos juntos transcende categorias e definições. É simplesmente nosso, único e irrepetível como as impressões digitais. Os 22 anos que nos separam não são um abismo que nos divide, mas uma ponte que enriquece nossa história compartilhada. Escolho você hoje, Ricardo Mendonça, com plena consciência e absoluta liberdade para construir juntos um futuro onde a idade seja apenas um número e o amor, a única medida que importe. Quando Marina terminou de ler, um silêncio reverente envolveu os presentes. Não eram palavras ensaiadas ou promessas grandiosas, mas a expressão genuína de um vínculo que havia superado provas, preconceitos e expectativas para fortalecer-se com cada desafio. A troca de alianças, simples e elegantes, gravadas em seu interior com as palavras "além do tempo", selou formalmente uma união que já existia em um nível muito mais profundo do que qualquer contrato legal poderia capturar. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, quando Ricardo tomou o rosto de Marina entre suas mãos, esse gesto que havia marcado tantos momentos cruciais em seu relacionamento, e selou sua união com um beijo que continha promessas, memórias e futuros imaginados, todos os presentes foram testemunhas de algo extraordinário. Duas pessoas que haviam encontrado, em um mundo de conexões efêmeras e amores líquidos, uma certeza tão sólida quanto as árvores centenárias que os abrigavam.
A celebração que se seguiu refletiu perfeitamente sua filosofia de vida. Autêntica, sem pretensões, priorizando as conexões humanas sobre qualquer ostentação. Sob as estrelas da noite paulista, enquanto a música fluía e as conversas se entrelaçavam como fios de uma tapeçaria complexa e bela, Marina e Ricardo compartilharam um momento de quietude em um canto apartado do jardim. "Você acha que vai funcionar?" perguntou ela, não com dúvidas reais, mas buscando reafirmação neste novo capítulo que começavam. Nossa visão compartilhada, tudo o que construímos? Ricardo entrelaçou seus dedos com os dela, esse gesto simples que havia adquirido a qualidade de uma linguagem privada. "Acho que já está funcionando", respondeu com um sorriso que iluminava seus olhos. Cada dia que decidimos nos escolher mutuamente, cada vez que priorizamos a autenticidade sobre as aparências, cada momento em que nos permitimos ser completamente vulneráveis um com o outro, já estamos criando o tipo de amor que transcende o tempo. Marina assentiu, recostando-se contra seu ombro enquanto contemplavam o céu estrelado. Os 22 anos que os separavam, que uma vez pareceram uma barreira insuperável, agora eram simplesmente parte da textura única de seu relacionamento, um dos muitos elementos que o tornavam extraordinário. À distância, Dona Carminha os observava com olhos úmidos, mas sorridentes. Havia vivido o suficiente para ver como a história se repetia das formas mais inesperadas, como o amor verdadeiro encontrava sempre um caminho, desafiando convenções e expectativas. E enquanto a idosa enviava uma prece silenciosa a seu amado Martim, agradecendo a bênção de ter presenciado este novo capítulo na vida de sua neta, os recém-casados selavam sua promessa com um beijo sob a luz prateada da lua, sabendo que sua jornada conjunta apenas começava. O amor verdadeiro não é de onde você vem, mas para onde está disposto a ir juntos, e a idade é apenas um número quando os corações se encontram.